E aí, um caminho sem volta. Aí eu vi também, eu vi o do Castor de Andrade, também é muito bom o documentário do Castor, né? Ele entrando em campo. Porra. Ameaçando o juiz. Porra. Cara, meio Pablo Escobar, então. Não, Tu lembra que o Bangu, em um ano, o Bangu foi pra final, né? O Bangu foi pra final com Curitiba, se eu não me engano, né? O Bangu chegou pra final do Campeonato Brasileiro. É isso? Mas em 80 e tal, né? 80 e tal. É, por aí, 85, eu acho. E o Bangu usava o Castorzinho na camisa, né? O time do Bangu. É, o Bangu, os vídeos da marca esportiva, era um castor. Tá ligado? O cara botou um castor na camisa. Entendeu? Entendi. E aí as pessoas acham ingênuo. Pimentel, mas o jogo do bicho não incomoda ninguém, porra. Aliás, emprega até mão de obra. 8-5? Foi pra final. Bangu e Sim, eu lembro. Bangu e Curitiba. Algumas datas eu ainda consigo processar. 1985. Tu vê que eu não sou ligado ao futebol, cara, mas eu lembro essas porra. Tem a boa memória. Rafael era o goleiro do Curitiba, pegou a porra da porra toda. Eu lembro do goleiro. Eu não sabia dessa porra. Rafael! Eu lembro o goleiro Bigodon. Vê quem apitou, vê se foi o José Roberto Reit que apitou essa porra aí, Bola. Venceu o Bangu no Maracanã com 91 mil pessoas. Isso. Caralho. Porra. Caraca. O Castor não conseguiu comprar. O Castor não, o Rafael pegou. O Castor não comprou esse Campeonato Brasileiro, hein? Eu dei uma de Milton Neves, eu lembrei disso, porque eu fiquei muito emocionado nesse jogo. Porque o Rio inteiro torceu pro Bangu. É verdade, todo mundo. O Bangu era o segundo time de todo mundo. Era o segundo time de todo mundo, como o América também. Né? Meu avô era americano, pô. Era o único, eu lembro, alguns avós eram americanos ainda, o América, né? Que nem hoje ninguém torce mais pro América. Mas... Como o Juventus aqui, né, Bola? Mas o Bangu foi um time que, por causa do Castor, cara, o Castor era um bandido que tinha carisma, cara. Sim, pra caramba. Ele na televisão tirava sarro. Olha lá, o Castorzinho na camisa. Que maravilhoso. O cara jogou a final com essa porra na camisa. Parece um gambá. Parece mesmo. Coisa horrorosa, né? Mas que sensação. Depois o Castor de Andrade. Tinha que jogar com o Castorzinho. Era patrocinador. Patrocinador, caralho. Tô bancando essa. E pagava o salário em dia de todo mundo, pô. Cara, assiste esse documentário dele. E ele entra no treino, chega aqui, rapaziada, é o seguinte. O Castor de Andrade? Não, tinha um treino. E ele ficava lá. Aí do nada ele chegava, vem cá, pegar essa porra domingo, hein? Aí os caras domingo, se ganhar, sua mãe tem casa? Vai ter. Assim, ó. Caraca. Ele mandava e desmandava, meu. Mandava e desmandava. Sim, Galvão, Botou pra fuder no Bangu. Porra, o Neto jogou. Ele contratou o Neto, sabia? O Neto. O craque Neto? Craque Neto. Nesse jogo? Nesse jogo não, mais pra frente. Mais pra frente o cara foi pro Bangu. O craque Neto jogou no Bangu. Não sabia disso não, rapaz. Poxa, vê o documentário. É muito Pablo Escobar brasileiro, bicho. Cara, o craque Neto jogou no Bangu. Caraca, irmão. Estou aqui jogando no Bangu. Parece o Globo Esporte ele entrando assim. Craque Neto. Bom saber. O cara puxou a grana aí. Mas não adiantou muita coisa. Não foi campeão, não foi nada. Não ganhou porra nenhuma, né? Mas se o Bangu vai pra... Mas perdeu aquela do Flamengo que deu a merda. Essa aí que deu o que aconteceu? Aí... Perdeu a final, o roubo, né? Teve um... Foi o dia da invasão do... Olha, caraca, é verdade. Moleque, bicho. Olha que menino. Olha o mullet. No Moça Bonita, viu? Olha o mullet. Olha o mullet. Olha o Proletário. Esse é o estádio Bangu? É, estádio Proletário, Moça Bonita. A arquibancada tem 3 degraus. E olha que interessante, lá só tem mulher feia, viu, Bola? Mas tem um coisa, teatro, né? Mas tem um teatro maravilhoso lá, hein? É mesmo? Quando eu vou fazer show em Bangu, rapaz. É mesmo, o teatro lá é foda. É foda, né? Eu abri o show do Murilo Couto lá. Não é bom? Caralho, velho. foda o teatro. É todo de tijolinho, Bonitaço, né? mano. É maneiro. Será que é da antiga fábrica? Tinha uma fábrica Isso, de da antiga de fábrica. tecido em Bangu. É ali. Onde minha mãe trabalhou nessa fábrica, viu? É Sua mesmo? mãe trabalhou lá. É, Você foi da faleceu Zona lá. Oeste, bonitinho? Porra, nasci na subúrbio do Rio, meu Você irmão. nasceu onde? Nasci em Marechal Hermes, Vila Militar. Onde era o fogão. Exatamente. Você devia ver treino Meu no pai fogão. me levava pra assistir Mas não foi treino do botafoguense, Botafogo. foi O Botafogo da época era o Gil e o Marinho, não era isso? O Gil que era Gil, Marinho, tinha Mendonça. o Mendonça, né? Mendonça. Lineuzinho. Você foi torcer pro Tricolor, irmão, do lado do Botafogo. E assistir o treino, porque era diversão, né, cara? De manhã e tal. É Marechal ali na... Marechal Hermes. Não Ali tem é nada Deodoro. né? Área Vila Militar, Sim. né? Embaixo ali da Brigada Paraquedista passava aquele avião soltando paraquedismo. Você sabe disso, filho aí. Eu fui paraquedista, meu Deus. É onde o Bolsonaro Tu foi. ia lá assistir essa porra? Sabe quem foi paraquedista Silvio lá? Santos. Eu acho que o Silvio foi Silvio lá também. Santos. Paraquedista. Em 47, meu irmão. E você sabe quem Paraquedista. serviu com ele? Não. Tony Tornado. Verdade, Tony Falaram Tornado. aqui. É do mesmo grupamento. Do mesmo grupamento. Isso mesmo. Tony Que Tornado. bacana É isso aí. Que aleatório. Que coisa, né, velho? Tornado! Eu vou pular. Vou pular.
Vai, Tony, caralho. Vai, que eu tô com medo, porra. O Silvão com o microfone pulando. Vocês já pularam de paraquedas assim de Eu avião? uma vez pra nunca mais na minha vida. Pô, perguntar se tu curtiu, já vi que foi uma Apaguei, desgraça. eu dei- Caralho, Mas velho. quem Hora que pula eu é pulo. sapo, viu, cara? Paraquedas você salta, tá? Quem pula é sapo, é verdade. Ah, entendi. É salto. Desculpa. Desculpa. Salto. Não, o máximo que eu fui foi bungee jump. Pra nunca mais também. Isso Bungee eu jump eu não tenho quero, coragem não, mano. Eu também não. Avião eu vou. Então, Avião eu salto. Eu passei mal, plano. desgraça. eu prefiro pilotar e não pular. Pilotar sim. Né? Pilotar sim. Mas, enfim, estávamos falando do jogo do bicho. Como é que tá essa questão hoje no Rio do jogo do bicho? Porque, assim, hoje, né, mudou um pouco. O jogo no Brasil está legalizado. Vamos dizer assim, pra mim tá legalizado. Casa de aposta tá legalizado. Por quê? Porque passa em tudo quanto é lugar, passa em televisão, todo mundo... Eles estão regularizando. Patrocina, mas aposta, tá deixando rolar, né? Vamos combinar? Socialmente aceitável, né? Então, Não, socialmente e eu não aceitável. vejo nada demais, na minha opinião, tá? Em casa de aposta. Por quê? Porque as pessoas já apostam por si só. Sabe, ô Bola, vamos apostar aqui? Quem É de ganha? zoeira, é, sim, não sim. só de zoeira. Tem gente, as pessoas... não. Tem gente que é mais séria. A aposta sempre foi uma coisa que existiu na humanidade. Eu, meu como irmão. nunca sou de É jogar da natureza aqui, né? humana a Também. aposta, né? É da natureza Sim. humana. Ah, sim. Então acho que tem que ter e aposta quem quiser. Tá ligado? Perfeito. Você quer ir lá, tá lá. Se aposta, se você não quiser. Eu curto aposta porque a aposta ela não é um jogo de azar. É uma aposta. Eu tô apostando. Enfim. E como é que tá essa situação pro jogo do bicho? Porque o jogo do bicho deve ter tomado uma decaída com as plataformas. Tomou uma machadada É, boa. porque a galera jogava no bicho. E com essas casas de aposta, como é que ficou hoje? Como é que você analisa a situação do jogo do bicho no Rio de Janeiro? E isso é uma merda da porra, porque tá na lei de contravenções penais, é contravenção penal. Tá, jogo E se do o bicho policial é contra a passa na frente e se ele não fizer nada, Tem uma barraquinha ele tá lá. prevaricando. Então, se o policial deixa de agir, ele se torna um fora da lei. E, então, assim, é inadmissível, por exemplo, um apostador, um aranha, né, na frente de um quartel da PM, né? Então, assim, a PM realiza a repressão ao jogo do bicho no entorno dos quartéis. Não, é inadmissível uma máquina de caça-níquel em frente a um batalhão. Sim, porra. É evidente que se tem uma máquina na frente do batalhão, é porque o comandante do batalhão tá levando alguma porra. Então a Polícia Civil, a Polícia Militar do Rio de Janeiro, de tanta pressão da mídia, começaram a realizar a repressão no entorno. Mas, de fato, continua na lei proibido. Perfeito. Então, se tá na lei, o policial tem que cumprir a porra da lei, né? Então, eu tendo a achar que o policial que não prende bicheiro hoje tá na Tá sacanagem. levando algum. Tá levando algum, sabe? Então, Entendi. assim, ou no mínimo falar, meu filho, sai dessa porra daqui, vai lá pra puta que pariu, aqui tu não vai ficar. No mínimo isso. Mas essa conivência Vai pra outro é canto, ruim, né? porque a sociedade começa a olhar pra polícia achando que a polícia tá levando. E a polícia às vezes leva, mas quem certamente leva é a classe política lá em cima. Porque o jogo do bicho, nos últimos 40, 50 anos, financiou campanhas políticas do Rio de Janeiro de vários governadores. Caraca. Isso se sabe, porque na própria decisão da juíza Denise Frossard foi identificado lá um livro com anotação com o nome do Nilo Batista, na época, que era o vice-governador do estado, sabe? Então a polícia sabe, que vice-governador... tá acontecendo. Foi delegado esse cara, Foi, não foi? não, ele foi chefe de polícia civil, É, chefe, ele foi né? vice-governador. Ele alega que o nome não era dele, era um nome parecido, era um nome igual ao dele. Parecia. Tá, entendi. Mas tudo bem, tava lá É o o nome. Igor Guedes, mas não não sou eu, porra. E aí, Endorfina. É o filho do né? Paulo Guedes. Mas não sou eu, e na época também acharam o nome de atletas famosos, né? Que o Jogo do Bicho patrocinava mesmo. Caraca, e de muitos que policiais, coisa, muitos velho. delegados, muitos capitães, tenentes, sargentos, assim devia vai. ser uma festa do boi, né? irmão? Foi. Agora, qual é o lance disso tudo? Porra, por que é tão ruim? Porque eles estão se matando dentro das suas próprias famílias, dentro do seu clã. Eles matam o primo, eles matam o sobrinho, eles vão matando. Você dá uma olhada na Barra da Tijuca nos últimos 5, 6 anos aí, nos últimos 10 anos. Pelo menos umas 15 mortes patrocinadas, promovidas por bicheiros. Né? Você não viu aquela cagada dos médicos? Era o cara de... Sim, isso eu Ali vi, era que milícia, confundiu, ali era né? milícia, ali era miliciano. Mas a milícia é o jogo do bicho A também. milícia, Misturado, né? em Começou alguns com o jogo lugares, do bicho, em né? alguns lugares pactuado com o jogo do bicho, né? O jogo do bicho nunca se rendeu a ninguém. Ele sempre esteve acima de todo mundo. É ele e acabou. Ele acabou. Ele nunca pagou para Comando Vermelho, Terceiro Comando, Tá. ADA, tampouco milícia. Mas nos últimos anos, os pistoleiros da milícia começaram a ser utilizados também pelo jogo do bicho, que é o escritório do crime, né? Uhum. Nesse exato momento, está tudo sendo julgado no STF.
O assassino confesso de Anderson e Marielle, Rony Lessa, tá contando tudo, tá falando. Eu vi no Instagram que ele tá então, assim, tomara que desse julgamento aí saiam. Mas por que ele foi pro STF? Porque tinha um deputado federal investigado, né, o Brazão, então o foro foi atraído. Normalmente, crime contra a vida doloso é tribunal do júri. Sim. Mas por ter um deputado envolvido, há um entendimento, não sei se um entendimento novo ou já antigo, que o STF tá julgando hoje os brasões, né? É hoje que eles estão julgando? Tá julgando a semana toda aí, tá julgando todo mundo. Eu vi que o Rony Lessa falou que ele ficou muito tentado, porque o cara tinha oferecido a ele 25 milhões, que ia dar um terreno para ele fazer um condomínio. Exato. O Brazão teria oferecido para ele um terreno, né? Isso. O Rony Lessa conta. Eu acho esse valor muito alto, uma pistolagem. Caraca, mas ele contou e essa é a linha de investigação que a Polícia Federal tá Não, é que aí. ele falou que ele ia doar o terreno, não que valia 25 milhões. Ele falou Podia que ele apurar 25 milhões do terreno. Ele falou que ele ia pegar esse terreno e ia fazer Ia construir. Exato. ia fazer um residencial de casinhas populares. condomínio. De casinhas populares. Não, ele ia vender cada terreno, ele disse que cada terreno ia ser vendido por 200 mil reais ou mais. Seria de classe média acima. Ele falou que ia fazer 25 milhões, ele ficou tentado por aquilo. Sim, ele só viu os 25 milhões. Mas o Lessa o Lessa fez segurança de bicheiros, né? Ele fez segurança de bicheiros famosos do Rio de Janeiro, inclusive da família Andrade. O Lessa, assassino confesso, bandido, e trabalhava para a milícia e também para o Jogo do Bicho. Por esse motivo é tão importante a gente insistir que o Jogo do Bicho é algo ruim para o Rio de Janeiro. É bem ruim mesmo, sabe? Seria muito legal que mais juízes tivessem a coragem e a disposição da desinfração. Mas vou dar um exemplo. Por que não legalizar o Jogo do Bicho assim como legalizou a aposta? Topo, eu acho legal. Porque aí, né, você cria um CNPJ e... Paga imposto. Paga imposto, cria CNPJ. Monta uma agência reguladora para ver se está tudo certo lá, porque a gente não sabe como é que aquilo... Você tem transparência, né? De fato, a gente não sabe quantas pessoas jogam no bicho por dia. O Jogo do Bicho em 2005, 2006, realmente ele estava mais ativo em máquinas do que no anotador, sabe? Tá. Então, mesmo? a máquina tá... caça-níquel. Os caça-níqueis, que estavam em todos os bares e botiquins do Rio de Janeiro. Não, isso aqui Então, é uma assim, época em São Paulo, quando começou isso virou um negócio. Onde você ia, tinha um negócio desse. Mó febre, né? O vídeo, aqui a gente chamava de videopoker, né? Sim, Que era sim. com as cartinhas. Eu lembro que teve um brother meu da minha rua. Ele recebeu, ele deixou o salário em meia hora. Essa aqui é a merda, Caralho. viu, Queiroga? Essa que é a merda, Essa que é a merda. exatamente. É o cara que falou, turma não joga consciente. Tem que jogar com consciência. Vai lá, quer brincar, Não, quer tem que se ser divertir. entretenimento e não Não, sim, vou ficar rico. exatamente, Não vai ficar rico, amigo. Você não vai. exatamente. Essa que é a porra. Exatamente. Você não vai ficar rico. Já jogou, Igor, essa porra aí, não? Cara, Pimentinha, por favor. Já jogou vai. essa porra? olha, uma vez eu fui num cassino. Olha que interessante. Não é propaganda, viu? Eu tomei um choque nessa porra aqui, meu irmão. Foda-se também, choquinho de merda. Uma vez eu fui num cassino na Pensilvânia, viu, Bola? Com um cara lá que dirigiu Uber lá, virou meu amigo. Certo. Levou num cassino. Daí eu joguei numa maquininha dessa, não ganhei porra nenhuma. Depois ele foi, jogou um Jack Black lá, Black Jack, sei lá Black que porra Jack. é aquela. Chuck Norris. Ganhou lá, me deu uma fichinha, $100, meu irmão. Falei, porra, saindo daqui, os caras vão querer comer meu cu, meu irmão. Tá me dando dinheiro aqui de graça, porra. Que porra é essa? Uma mão lava a outra, né, meu irmão? 50-50. Mas foi maneiro. Mas Cara, eu também não sou de jogar. Quando eu fui a primeira vez que fui pra Vegas, eu ia ficar lá uma semana. Acho que eu falei, vou separar 5 dias pra jogar, vou separar $100 por dia, 500 doletas. Eu gastei acho que 200. E só ficava no caça-níquel de 1 cent, sabe? De 10 centos. Eu fazia isso pra beber. Eu só ficava lá brincando que eu não Ganhou sou de alguma porra? jogar. Ganhou alguma coisa? É nada, perdi $100. Cassino em $200. Las Vegas, você tem que fazer assim. Eu fiz isso em Las Vegas e fiz isso em Punta del Leste. Senta lá, maquininha. Não, compra. Fica com só moedinha de 25 cents, sabe? Aí a moça... Pô, 25 é muito. Meu. Aí eu vinha com 25 cents. Porra. Aí eu ficava assim, com os 25 cents esperando. Aí vinha a moça com os drinks. Com a bandejinha. Aí eu já... Ah, eles servem. É. Aí ela, você quer beber alguma coisa? Eu, morrito. Tá bom, morrito. Aí botava 50 centavos. Quando ela ia embora, eu parava de jogar. Aí eu vi que ela tava vindo, o morrito, obrigado. Eles dão bebida pra quem Sim, tá eu jogando. gostava do cassino Não paga porque bebida. Tu pagava o morrito nessa moedinha de 25 Você centavos. sentava, Eu pagava você o morrito sentava pra com jogar. dólar. Você bebia e você fumava. É, máquina. cheio de coroa fumando. Você lá. Será que ainda fuma até hoje ou não Sim, mais? sim. Las Vegas Esse faz tempo que eu não Da vou pra Pensilvânia Vegas. que eu fui era liberado, sim. Vegas faz tempo que eu não vou. Eu mas- também, faz tempo que eu não vou a Vegas. Mas eu lembro que eu sentava nas máquinas, eu fumava, bonito. Tomando uma vodquinha com energético e fumando sentadinho. Falando, isso que é vida. Pô, vocês já viram um documentário que tem na Netflix de um atentado que teve lá em Las Vegas?
Do cara, tipo, o cara, ele jogava sempre no cassino lá, não lembro qual era agora, e aí ele perdeu, acho que $2 milhões em uma semana. Daí ele subiu, acho que pro 32º andar, com uma porra de uma FAU. Eu lembro disso, cara. Tava tendo um show. Atirava na turma. Tava tendo um show country do lado. Esse documentário é sinistro. Esse documentário é sinistro. As pessoas morriam no show sem saber de onde vinha. Que merda da porra, isso aí, eu vi isso aí. E aí eu vi que meio que parecia que a polícia de Las Vegas estava... foi investigada. Foi investigada a sua porra, viu, meu irmão? Vai. Abriram inquérito da sua porra, meu. Não consigo falar de coisa assim sem falar com a voz desse cara, velho. Vai, por favor. Que merda. Assim que merda, hein, meu irmão? Que barbaridade, me conta. Apareceram filmagens, viu, Carioca? Olha que interessante. Apareceram filmagens, tá? De policiais no corredor e o cara lá descarregando a porra da arma, meu irmão. Demoraram pra caralho. Os caras no corredor esperando lá da porta do cara, os caras não invadiram. E aí depois usaram uma investigação, porque, na verdade, a polícia não matou o cara. Quando a polícia entrou, ele deu um tiro na própria cabeça. Ah, tá. Mas será que, contando o seu relato, devia ter 30 quartos, que Las Vegas é assim, como é que o cara vai saber qual quarto vai ter? Não, mas é porque pela filmagem de fora, eles identificaram o andar e subiram. Só que, tipo assim, o hotel não teve raio-x nem nada. O cara subiu com uma porrada de rifle, o caralho. E, tipo, ele tava usando um silenciador também, tava usando um silencioso. Aí tá com um silenciador. Sim. Porra, esses dias eu fiz um vídeo aí pro meu Instagram sobre turistas assassinados a facada no Rio de Janeiro, em Copacabana, né? Ao longo de 20 anos, mais de 10. Japonês, argentino, italiano, russo. Copacabana viu a porra da facada do turista, né? E tubarões cheirando cocaína também. Que fique bem claro essa porra. Aí eu tava falando Copacabana, falei, porra, cara, eu tô falando Copacabana igual o Igor, meu. Copacabana. Porra, depois que eu me ele tira o ar. Copacabana. Falei, imitei esse filho da puta falando Copacabana. Esse filho da puta era Copacabana. Aí eu botei no meu Instagram, um hater falou pra mim assim, pô, tu fala mal do Rio de Janeiro, seu sacana, né? Aí o cara me mandou É que você fala uma vez, não venha para o Rio de Janeiro. Exato. Aí o cara me mandou assim, Barcelona teve um turista esfaqueado também em 2019. Eu fui olhar, porra, Barcelona recebeu 37 milhões de turistas. Rio de Janeiro recebeu 600 mil. Rio de Janeiro teve 10 esfaqueados. Barcelona teve um. E mesmo assim não foi na rua, foi num bar. Pouco desproporcional. O filho da puta me sacaneando. Mas não é campanha contra o Rio, não, viu? Não, lógico, é só para que as pessoas atentem que o Rio tá foda. Não, para que as autoridades não dá pra você marcar bobeira. E a justiça. Né? São Gonçalo tá muito melhor, porra, com certeza. E rapaz, você sabe que eu não sei como é que tá São Gonçalo? Faz tanto tempo que eu não vou. Preciso ir lá. Não conversa com ninguém de lá também? Não, conversar meu irmão, minha mãe e tal. Mas eles falam que tá de boinha ou tá... Não sei. Se eles não estão falando de violência, porque deu uma melhorada. Então, exatamente. Se não estão comentando muito, é que deu uma melhorada. Mas também a violência, você acha que ela é tanta violência que você já não consegue mais percebê-la? Tem isso. Acostuma, pode ser. Né? Virou blazer, né? Não é normal. Virou blazer. Eu fiz uma sacanagem aí, mas eu tenho que não posso culpar, tem que ser justo. A percepção da violência no Brasil, ela dispara depois do telejornalismo de polícia à tarde, que é o padrão da Atena, né? Então, assim, quando o Datena começa, acho que em 96 ou 98, São Paulo estava em queda de homicídios. E queda de roubo também de rua. Mas a percepção do morador de São Paulo é que a violência estava aumentando. Sim. Não estou colocando culpa no Datena, pelo amor de Deus. Não era o Datena, não. Era o Ney Gonçalves Dias. Exatamente, o Ney Gonçalves Dias. Esse cara que começou com esse... Com o jornalismo da tarde, aquele... Isso. Mas a Cidade Alerta. Mas o Datena tinha mais apoio de recurso, de helicóptero. Depois veio o Datena. Foi vindo. Datena aí veio Marcelo Rezende. Foi vindo a rapaziada. Hoje é o Bate. E o americano teve Cops. Aquela série Cops dos Estados Unidos, que ela é a série mais longa dos Estados Unidos, né? Que na verdade são policiais na rua abordando pessoas, prendendo bandidos, né? Aquilo ficou no ar, até hoje se produz em alguns países. Aquela série foi no auge da queda da violência na Califórnia e Nova York. Mas o americano assistia a série e achava que estava cada vez pior. Então é verdade, o Rio de Janeiro tá... Influencia mesmo. O Rio de Janeiro tá ruim, mas quando tu vai ver o número continua em queda, viu? Pô, minha avó assiste Tino Júnior todo dia. Coitado. Eu entro em casa. Eu entro em casa, tá a TV no 500. Olha só, tiroteio na Cidade de Deus, hein? Mosquito fofoqueiro. Mosquito fofoqueiro tá no ar. É o helicóptero. Mosquito fofoqueiro tá no ar. Que demais.